Agora imagina você ficar tentando decorar isso repetindo. F é igual a K, Q1, Q2, D ao quadrado. F é igual a K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado. Pelo amor de Deus, ninguém merece. É chato pra caralho, velho. Ninguém merece ficar decorando fórmula na base da repetição. E desde que eu me tornei professor, eu fiquei lembrando do que eu fiz para resolver esse problema e como professor eu tento agilizar ali, né, para condensar tudo, passar para você que vai prestar o Enem, né, que precisa aprender física para o seu colégio também, seja para onde for, né, para que você não passe, né, por esses perrengues para decorar fórmulas e para saber aplicar fórmulas. Primeira coisa que eu quis falar para você, né? Seguinte, 3 passos para lembrar das fórmulas de física para acertar 12 de 15 questões do Enem. Né? É o tema da live de hoje. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, que essa live é para você, de fato, saber memorizar fórmulas e, o melhor, saber aplicá-las. Um dos grandes questionamentos dos alunos é: professor, eu não sei aplicar fórmula de física. Então, fique comigo. Né? Outra coisa importante, ó, aqui eu não vou te ensinar diretamente as matérias, mas sim vou fazer uso de alguns assuntos da física para poder te explicar tudo de maneira, né, para que não fique dúvidas. Então, vou fazer uso aqui da eletricidade, da mecânica, da cinemática, né? O que eu vou lembrando, eu vou colocar aqui. Então, vai ter bastante fórmulas aqui para vocês. Entendidos? Aí, bom, e por que o motivo dessa live? Então, é o seguinte, ó, a principal queixa, para mim, do aluno, é sobre a quantidade de fórmulas que tem que decorar. Então, essa é a primeira queixa. E a segunda, essa aqui, ó. Lembrar quais fórmulas, lembra de qual fórmula usa, mas não sabe qual fórmula aplicar. Então, essa é a segunda queixa. Pronto. Então, eu quis falar para você, né, que eu tive esse mesmo problema quando era aluno pré-vestibulando, isso em 2009, 2010, e desde que eu me tornei professor, eu fiquei lembrando do que eu fiz para resolver esse problema, e como professor eu tento agilizar ali, né, para condensar tudo, passar para você que vai prestar o Enem, né, que precisa aprender física para o seu colégio também, seja para onde for, né, para que você não passe, né, por esses perrengues para decorar fórmulas e para, né, saber aplicar fórmulas. Inclusive, eu dei um exemplo aqui, ó, dessa fórmula aqui, ó, R, né, de raio é igual a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo magnético. Isso aqui é uma fórmula para a gente encontrar, né, o raio de curvatura de uma carga que está numa região de campo magnético. E aí, na época, eu tive um professor que passou o macete para mim. E esse meu professor que passou o macete para mim, eu adorei o macete. O macete era: Raimunda, minha vara que é sua bunda. Pronto. Ah, professor, que legal. Pois é, legal, mas você sabe aplicar essa fórmula? Entende? Então, o que eu quero te falar aqui é que macete, muitas das vezes, é perigoso. Por que macete é perigoso? Porque você lembra da fórmula, mas não sabe como aplicar. Eu já fiz um vestibular, né, ao longo da minha vida, né, eu fiz vários vestibulares, um deles precisava dessa fórmula aqui, eu sabia dessa fórmula aqui, mas não soube aplicar, tá bom? Então, agora como professor, né, desde 2015, dando aula dos principais pré-vestibulares aqui de Belo Horizonte, eu consigo, né, ver alguns problemas em que passa despercebido. Então, esse é o motivo dessa aula, que é, né, falar para você, né? Primeiro passo é tentar decorar fórmulas apenas por macete na base da repetição, pode ser um tiro no próprio pé. Por quê? Por causa que o macete faz você lembrar da fórmula, mas talvez você não lembra como aplicar. E na base da repetição? Na base da repetição é chato, é maçante, é cansativo. Nem deu um exemplo aí dessa fórmula aí, ó. Por exemplo, da força elétrica. Força elétrica é a constante elétrica vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Aí, bom, o que significa isso? Significa que se tiver duas cargas, por exemplo, Q1 e Q2, eu coloquei duas cargas de sinais opostos, uma positiva e uma negativa. Então, elas se atraem. Então, se essas cargas se atraem a uma distância d, uma da outra, elas têm uma força elétrica de atração. Para calcular a força elétrica de atração, a gente usa essa fórmula aí, ó. K, que é a constante, vezes o Q1, que é a carga 1, vezes o módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Agora imagina você ficar tentando decorar isso repetindo. F é igual a K, Q1, Q2, D ao quadrado. F é igual a K, Q1, Q2, dividido por D ao quadrado. Pelo amor de Deus, ninguém merece. É chato pra caralho, velho. Ninguém merece ficar decorando fórmula na base da repetição. Então, queria falar isso para vocês. Agora sim, vamos para onde a gente parou, né? Que eu já corrigi o microfone aqui. Galera que está no YouTube,
que é a seguinte, ó. Primeira maneira, então, que eu recomendo para você, né? Decorar é uma palavra feia, né? Decorar fica uma coisa assim meio mecanizada. O legal é criar uma linha de raciocínio, porque eu tô falando de quê? De exatas. E exatas é um ensino que lógico, né? Então a primeira maneira é ver um sentido na fórmula. Aí eu dei alguns exemplos aqui para vocês, ó. Primeiro sentido, né, que eu peguei aqui, D igual a VT, né, que é uma fórmula bem óbvia, né? Vamos supor, você sai desse ponto inicial aqui, ó. Aqui é o ponto inicial. Chega aqui no ponto final, e aí, rapidinho, deixa eu só olhar aqui. Ah, que bom que melhorou o áudio. Gostei, fechou. Obrigado aí pelo retorno. E aí, peraí. Eu saio desse ponto inicial, e ao sair desse ponto inicial só tem uma certa velocidade, aí você vai perceber, opa, quanto maior a velocidade, maior a distância percorrida. Verdade. Né? Pega dois tempos iguais. 30 minutos com uma velocidade de 10 km por hora. 30 minutos com a velocidade de 20 km por hora. É óbvio que aquele estava com 20 km por hora vai percorrer uma distância maior. Óbvio isso. Então, maior velocidade, maior distância. Pronto. Aí depois você vai e pega o tempo. Né? O tempo, quanto mais tempo você ficar com aquela velocidade, maior ainda a distância que vai percorrer. Tá vendo? Então, quando você analisa aqui, você percebe que velocidade multiplica pelo tempo para a gente encontrar a distância. Então, D igual a VT, né? Famoso Deus vê tudo. Então, essa é uma maneira bem interessante para você memorizar fórmulas, ver um sentido na fórmula. Um outro exemplo, quando você está num carro, aí você acelera o carro. O que acontece com o carro? Ele altera a velocidade, ele muda a velocidade sofre variação. E nisso o tempo está passando, o tempo nunca deixa de passar. Então, se você pega a variação que ocorreu ali com o carro, a variação da velocidade que teve com o carro, dividido pela variação do tempo, você vai ter uma coisinha chamada de aceleração. Isso é aceleração, né? Quando você acelera o carro, a velocidade varia de acordo com o tempo passa. E por último aí, ó, te mostrei uma outra fórmula que vem na minha mente aqui agora, que é a fórmula da corrente elétrica, né? O que é corrente elétrica? É quando tem um fiozinho ligado a uma bateria, a uma tomada, e aí se você encostar nesse fiozinho, você pode tomar um choque. Esse choque é a corrente elétrica. E aí, quando você toma um choque, tem como você imaginar, né, o que está acontecendo. Dá uma olhadinha aqui na imagem, ó. Quando você pega, por exemplo, esse fio aqui, ó, está passando tanto de carga, né, carga representado pela letra Q. Então tá uma cargazinha aqui, ó, carga Q. E aí essa carga, a quantidade de carga que passa no intervalo de tempo é a corrente elétrica representada pela letra I, tá vendo? Então você pode imaginar o que está acontecendo para você lembrar da fórmula. E o que é imaginar? Ver sentido no que está acontecendo. Ah, o que é uma corrente elétrica? A corrente elétrica é um movimento de cargas ali, né, no fio de acordo com o tempo passa. Inclusive, tem tantas cargas passando ali que se eu dou uma encostadinha lá, eu vou tomar um baita choque, eu tenho que ficar esperto. Entenderam a ideia? Então, a carga que passa no intervalo de tempo é a corrente elétrica. Então, uma maneira com a potência muito alta para você lembrar, né, de maneira sólida como encontrar, como lembrar da fórmula e saber aplicar. Então, esse é o número 1. Segunda maneira para você, né, decorar fórmulas, lembrar das fórmulas. Primeiro, ver um sentido na fórmula. Número 2, tá aqui, ó. Ler a fórmula por extenso. Isso aqui é muito legal também. Seguinte, vamos pegar agora uma fórmula diferente, né? Que é bom que eu vou fazendo uma revisão aí de tanta fórmula para vocês, vai já assimilando aí para esse ano, né? Que vai já começa as aulas, né? Muitos lugares, alguns lugares que eu trabalho, começa semana que vem, outros já começa dia 7, dia 8, então o pau começa a quebrar, então é bom você já chegar aí, né, para onde você for estudar com essa maldade, com essa bagagem aí. Ó, vamos lembrar dessa fórmula aqui, segunda lei de Newton. F é igual a ma. F é igual a ma. Pronto. Isso que significa, ó, olha só. Ao invés de você lembrar F é igual a ma, ou algum macete qualquer, para essa fórmula nem tem macete, velho, olha que loucura. Mas ao invés de você lembrar o macete, ou ficar na base da repetição, F é igual a ma, F é igual a ma, F é igual a ma. Pensa assim, ó. Escreve essa fórmula assim, ó. F é o quê? Força. Força é igual a massa vezes aceleração. Aceleração. Pronto. Então, se você escreve a fórmula por extenso, se você analisa a fórmula por extenso, você vai conseguir saber o que cada conteúdo funciona, o que cada elemento ali da fórmula representa. Aí, bom, então F é igual a M vezes A. Ao invés de falar F é igual a M vezes A,
e fazia confusão pra caramba. Não, o que é o M mesmo, hein? Aí até lembrar que o M é massa, sabe? Ou o que é o A mesmo? Nossa, o que é A? Não, lembra da fórmula por extenso. Se você lembra da fórmula por extenso, a chance dela ficar memorizada aqui, ó, na sua cabeça é muito maior, né? E a chance também de você conseguir acertar uma questão aumenta significativamente. Só para você ter uma ideia aqui dessa fórmula aqui, ó, da Raimunda, né? A fórmula da Raimunda. Lembrando, voltando nela. Raimunda, minha vara que é sua bunda. Teve uma vez que eu fui fazer vestibular. Quem disse que eu lembrava o que era esse que aqui, ó? O que era esse V? Não sabia, pô. Eu não lembrava, sabe? Deu um branco. Falei assim, caralho, eu tenho um macete para saber a fórmula. Eu escrevi a fórmula na alta, né? Assim, ó. De maneira natural, ó. Raimunda, minha vara que é sua bunda. Pronto. Aí que tá, velho. Escrevi a fórmula. E daí? O que significa o V? Na época eu achava que o V era voltagem, sabe? Então não adianta. Então são detalhes que eu tô falando aqui que ninguém vai te falar, ninguém. Eu não falava para os meus alunos até pouco tempo atrás que nem eu sabia disso, cara. É uma coisa que eu tive que fazer uma análise, né? É uma alta análise para chegar nessas conclusões. Então, não adianta muito macete se você não sabe o que tem aqui dentro. Agora, se você tenta memorizar as fórmulas por extenso, algumas vezes vai ser chato, mas é uma dica. Ó, raio. Ah, beleza. O raio que uma carga faz é o que? A massa vezes a velocidade que ele tem, dividido pela carga vezes o campo magnético. Sei que é um pouco mais chato, mas você vai estar sabendo todos os elementos que tem aqui dentro. E como consequência, vai saber aplicar. Tá bom? Então, uma segunda maneira é essa, né? Ler a fórmula por extenso. Então, vamos lá. Então, ó, primeira maneira, tentar ver sentido na fórmula. Né? Já dei alguns exemplos aí. Segunda maneira, ler a fórmula por extenso. Terceira e última maneira, e a mais importante de todas, falar a verdade, essa aula de agora, desse momento, é só para essa terceira maneira, cara. Essas duas que eu dei aqui agora de início aqui, foi um extrazinho. Foi uma coisa, vou passar umas coisinhas aqui, só para mostrar apenas uma maneira. Mostra que tem mais de uma maneira para você lembrar da fórmula e saber aplicar a fórmula. Agora, essa terceira maneira aqui é a suprassumo do suprassumo. Beleza? Então vamos lá para a última maneira, a maneira, igual eu falei para vocês, mais suprassumo de todas para você memorizar a fórmula, cara. Essa aqui é a que eu mais agrado de todas, que é essa aqui, ó. Vamos lá. Terceira maneira. Reescrever a fórmula sempre que for utilizar. Como assim, professor? Mais ou menos assim, ó. Vamos supor que você está estudando cinemática escalar, que é a primeira matéria da física, e eu acho a cinemática muito importante, então é uma das matérias que eu mais cito, porque depois que você aprende a cinemática, o restante fica mais fácil, mais tranquilo. Aí, bom, se você está estudando cinemática, seu professor passou as fórmulas para você em algum momento. Ah, beleza. Né? Ou você está estudando no livro ou numa plataforma, as fórmulas foram passadas. Finalizou o capítulo. Quando você finalizar o capítulo, você vai fazer o quê? Exercício. Né? Você não pode ir para outra matéria sem antes colocar em campo, né, se você aprendeu ou não. Aí quando você vai lá tentar fazer os exercícios, qual que é a minha recomendação? Você vai pegar uma folha, vou ter uma folhazinha aqui, ó. Você vai pegar uma folha A4, uma folhazinha de agenda, onde você quiser. Você pega essa folha onde você quiser. E aí você vai colocar as fórmulas, todas as fórmulas de cinemática aqui. Vamos colocar elas aí, já para você ir treinando aí as fórmulas de cinemática? Vamos lá, ó. Tem as fórmulas do movimento uniforme, ó, do movimento uniforme. Movimento uniforme é velocidade constante, viu, gente? Aquela que a velocidade não muda. Aí tem D igual a VT, praticamente D igual a VT, nem Deus vê tudo. E tem também a fórmula da posição, né? Posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes tempo. Pronto. Então, tem essas duas fórmulas aqui, né, do movimento uniforme, né? Essa aqui deriva dessa, são bem próximas uma das outras. Prontinho. E também tem as fórmulas do movimento uniformemente variado. Movimento uniformemente variado. O movimento uniformemente variado é aquele movimento em que a velocidade aumenta, diminui, e o termo uniformemente significa que a aceleração é constante. Ou seja,
a velocidade ela varia de maneira constante, ou ela aumenta, né, de maneira constante ou diminui de maneira constante. Por exemplo, 10, 20, 30, ou 10, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Entenderam a ideia? E aqui tem basicamente 3 fórmulas. Tem a fórmula da aceleração, né? Que a aceleração é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, igual eu falei para vocês. E tem 3 fórmulas do movimento uniformemente variado, que é essa aqui, ó, V igual a VO mais AT. Lembrando que eu não estou te mostrando de onde vem essa fórmula, eu não estou ensinando cinemática, não estou. Aqui eu estou te mostrando uma maneira sensacional para você lembrar dessas fórmulas sempre e nunca mais esquecer. Então aqui, ó, V igual a VO mais AT. Tem também da distância em função do tempo, né? Distância é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. E tem também a equação de Torricelli, Evangelista Torricelli. Lembrando, né, Torricelli, contemporâneo de Galileu, ele passou pela Itália ali, há uns 500 anos atrás, né, que a fórmula é essa aqui, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. Pronto. Então essas aqui são as fórmulas da cinemática escalar. Pronto. Ah, tem todas as... Pessoal, só isso aí, só. É isso aqui. Entendeu? 4, 5, 6. 6 fórmulas. Então, de boa. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essas fórmulas, vai colocar no papelzinho. Vai anotar elas. Ah, vou anotar aqui, ó, na minha agendazinha aqui, ó, de cinemática e escalar. Beleza, show de bola. Anotou elas aí. Aí você vai começar a fazer as questões. Quando você for começar a fazer as questões, ao invés de você, né, por exemplo ali, vou fazer uma questão, vou inventar aqui uma questão aqui agora, rapidinho aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó, fazer um exemplozinho aqui, ó, de lado aqui, ó. Exemplo. Vamos supor que tem uma questão que fala que um objeto com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, e aí tem o carro com uma velocidade inicial de 4 metros por segundo, e ele vai ficar com essa velocidade, com essa aceleração aqui, durante 5 segundos. Acabei de inventar. Aí eu quero saber a velocidade final do carro. Velocidade final do carro. Ah, beleza. Então, se tem aceleração, né? Eu já sei que eu não vou usar essas fórmulas aqui, ó. Eu já sei que é uma dessas aqui. Qual delas? Não sei. Vamos testar. É só testar. E aí que vem um grande lance, ó. Já vi, quer saber a velocidade final. Ah, então a velocidade final tem aqui e aqui. E tem um tempo. Ah, então eu vou usar essa aqui, ó. Ah, beleza. Escolhi essa fórmula aqui. Aí o que muito aluno faz? O aluno que decora só por macete, V igual a VO mais AT, né? Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Aí vai e lembra assim, ó, tem um macete, vi a avó mais a tia. Ou vou fudeu a avó atrás do toco. Tem um tanto de macete para isso. O aluno que só decora por macete acaba ficando perdido. Acaba não sabendo qual fórmula usar. Lembra do vô, lembra da avó, lembra do toco, lembra da atrás, mas não sabe o que é as coisas. Não, o que é o toco mesmo, sabe? É mais ou menos assim que acontece, velho. Então, o aluno que fica por macete às vezes fica perdido. Agora, depois de um tempo, você pode usar o macete, de boa, nenhum problema. Agora, o aluno que simplesmente estudou, escreveu as fórmulas aqui, ó, não decorou nenhuma fórmula ainda, só escreveu as fórmulas aqui, ó. A fórmula do movimento uniforme e as fórmulas do movimento uniformemente variado, que é o exemplo que eu estou dando aqui. Aí vai fazer uma questão, igual eu coloquei esse exemplo aí, ó. Aí você vai lá e pega a fórmula. Ao invés de você simplesmente pegar a fórmula e fazer isso aqui, ó, a velocidade final é igual à velocidade inicial, que é 4, mais a aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 5. Não, não faz isso não. Não faz isso. Você vai fazer o seguinte, você vai reescrever a fórmula. E vai reescrever a fórmula aqui, ó. É o que eu vou estar aqui, ó. Reescrever sempre que for usá-las. Isso aqui é muito louco, mano. Isso aqui é sensacional. Você vai olhar para a sua colazinha dos seus estudos, vai pegar essa fórmula aqui, ó, e vai escrever, ó, velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Pronto, reescreveu. Eu não simplesmente olhei e fui fazendo direto, não. Eu reescrevi. Depois, para quem estuda muito, depois de tanto ficar reescrevendo fórmulas, e olha só que louco, você não está repetindo para tentar decorar a fórmula, você não está aqui sofrendo para decorar a fórmula, não. Você está simplesmente olhando na sua colazinha, no seu resumozinho de fórmulas. Ah, vou usar essa. Aí quando você vai usar, você vai e reescreve. Chega um momento que de tanto você reescrever, de tanto você reescrever, de tanto você reescrever, escuta o que eu estou falando. A fórmula,
entra na sua cabeça de maneira natural. Natural. Ela entrou na sua cabeça, sem esforço nenhum. E o mais legal, dessa maneira, além de você memorizar a fórmula, você também está sabendo aplicar, porque você está fazendo os dois ao mesmo tempo. Você está reescrevendo para memorizar e está aplicando ao mesmo tempo. Velocidade final é a inicial mais a aceleração vezes o tempo, que é 5. Foi tá aqui, ó, peguei os trem aqui, ó. Então vai ficar, ó, 4 mais 10. Então vai ficar igual a 14 metros por segundo. Pronto, velho. Pronto. Então essas são as 3 maneiras, assim, suprassumo para você lembrar de fórmula. Vamos lembrar aí, ó. Número 1. Vê um sentido na fórmula. Tem que usar as 3? Não, não tem. Se vai usar aqui, for mais conveniente. Vê um sentido na fórmula, uma boa. Número 2, decorar a fórmula por extenso. Que é a mais chatinha, mas ajuda para você, né, conseguir lembrar o que significa, por exemplo, esse M, massa, velocidade, carga, campo magnético. Então, número 3, reescrever sempre as fórmulas que for usá-las. Então, isso aqui, né, é as regrinhas que eu queria falar para vocês hoje, muito importante. E vamos agora para a frase do dia. Trouxe uma frase do Carl Sagan. Eu adoro esse cara, velho, Carl Sagan. Físico, astrônomo, filósofo. Esse cara é tudo, vai, Carl Sagan. E a frase é: em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Eu acho muito linda essa frase, velho. Uma frase assim, ela é uma frase forte, né? E por que eu trouxe essa frase? Porque às vezes a gente pensa assim, ó, estudar tá muito difícil, vou desistir, tem muito tempo que eu tento aprender física, tem muito tempo que eu tento passar em medicina, tem muito tempo que eu tento ingressar numa federal, e aí não consegue. Lembra, cara, que às vezes o fruto do seu esforço pode fazer você, né, fazer grandes descobertas. Então, por isso que eu trouxe essa frase do Carl Sagan, né? Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Então, o tempo todo, velho. Pode ser. E essa frase, assim, de ser descoberto, não é só de coisas materiais, não. Não é só de um animal que está lá no fundo do oceano, não é de um planeta que está lá no espaço, não. Essas coisas incríveis que está esperando para ser descoberto, podem ser em questões até mais metafísicos, né? Mais filosóficos mesmo. Agora, a questão de eu mudar um pouquinho, já tem 3 anos já, que eu mudar um pouquinho a maneira de dar aula para conscientizar o aluno, para que ele aprenda física, é algo que foi descoberto. E é algo que eu achava que não era incrível, mas hoje em dia eu vejo que é incrível. Então, por isso que eu quis trazer essa frase aí, de novo, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Então, nunca abandone os estudos, né, que grandes descobertas em benefício para a humanidade pode ser descoberta por você. E por fim aí, né, siga as próximas lives. A próxima já vai ser amanhã, sexta-feira, dia 28/1, às 17 horas. Amanhã vai ser um pouquinho mais cedo. E o tema vai ser: se você nunca entendeu física, é porque nunca te ensinaram essas 4 técnicas. Que 4 técnicas são essas? Amanhã eu conto você, tá bom? Sexta-feira, 28/1, às 17 horas. Beleza? Galera, gostei da rotatividade que teve hoje no Instagram. Vou ficar sempre deixando ele ali. A galera foi passando ali de vez em quando. Lembrando que a live mesmo tá aqui, ó, no YouTube. E o link sempre está na bio. Entendidos? Então, fica aí essa dicasinha aí para vocês. É isso então. Obrigado por comparecer. Deixa eu só ver como é que tá aqui. Você poderia dizer quais conteúdos de matemática precisamos dominar para ir bem em física? Vai lá aí, vamos lá, cara, te falo sim. Você tá aí ainda? Ó, eu vou fazer o que eu fiz na aula de ontem. Eu falei os 5 conteúdos que você tem que estudar antes de começar a estudar física. Porque vai ter vários conteúdos da matemática ao longo da sua trajetória na física. Mas você não precisa estudar antes, sabe? Não precisava não, velho. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Alguma parte de trigonometria. Você não precisa aprender trigonometria para começar a estudar física. Você pode estudando a física, chega um momento que você vai precisar, você vai lá e olha, né? Então, mas para você começar ali, entender física, eu considero ali 5 tópicos importantes. Número 1, fração.
né, para você trabalhar com fração. Número decimal, que é importante demais você saber pegar uma fração, passar para número decimal, e de número decimal para fração. Número 3, potenciação. E quando eu falo de potenciação, envolve também bases de 10, né, potência de base de 10, que muitas das vezes as respostas vão estar em notação científica. Número 4, unidades de medida. Então, unidades de medida, para a gente começar a aprender física, tem que dominar a unidade de medida. Unidade de medida é que é treinar de comprimento, né? Centímetro, milímetro, metro, volume, metro cúbico, litro, né? Área, metro quadrado, saber converter isso. E número 5, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, que desde as primeiras fórmulas a gente utiliza essas coisinhas aí para a gente poder analisar a fórmula, né? Se, por exemplo, velocidade e distância são diretamente ou inversamente proporcional. Entendeu a ideia? Então são esses 5. Espero ter sido um pouquinho de luz aí na vida de vocês aí para facilitar os passos para lembrar das fórmulas de física. Nos vemos amanhã então.